pessoas para ajudá-las. É como ficar do lado de alguém que está bebendo veneno e beber um pouco, só para ela não beber sozinha. Nós precisamos seguir o conselho que está em Romanos 16, Romanos 16, versículo 17. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Então pense naquela conversa. Ela cria divisões? Sim. Ela é uma causa de tropeço? Pode ser. Afastem-se deles. Agora, eu queria dar um lembrete amoroso para alguns que talvez estejam envolvidos em conversas assim. Talvez você tenha o costume de entrar nelas só para desabafar um pouco. Talvez tenha coisas na congregação com as quais você não concorda muito. Ou você não concorda com alguma decisão que os anciãos tomaram. Então você se envolve nessa conversa, desabafa um pouco e aí você se sente melhor depois. Mas e os outros que estão na conversa? Como eles se sentem? Como você se sentiria se alguém abandonasse a verdade por causa dos comentários que você fez? Sabemos que não é isso que você quer. Então, irmãos, por favor, tenham cuidado com o que vocês falam. Mas aí alguém pode dizer assim: eu entendo como esses avisos se aplicam a algumas pessoas que são fracas, mas não para mim, porque eu sou forte espiritualmente. Mas isso seria como alguém beber veneno e achar que não iria passar mal só porque é grande e forte. De ração tá cheio lá. Ninguém é tão forte, tão espiritual e tão inteligente que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas. Agora, quando é que nós podemos nos sentir tentados a ler alguma coisa com conteúdo apóstata? Pense nessa situação. O marido descrente de sua estudante encontra um site apóstata e aí manda para ela um link e diz: olha, é bom você ver aonde você está se metendo. Daí, sua estudante fica preocupada e quer que você dê uma olhada nesse site. Bom, mas você não vai fazer isso. O que Paulo disse? Afastem-se deles. Então não podemos ficar vendo material apóstata, nem procurando na internet o que eles falam sobre nós. Então o que você diz para sua estudante? Bom, você pode dizer algo como: olha, eu imagino como você deve estar chateada com isso. E é importante mesmo a gente saber no que se envolve. Eu tenho uma dica para você. A gente não tem nada para esconder. Então escute com atenção o que é dito nas reuniões. Observe como nós tratamos uns aos outros. Uma orelhinha. Veja como a nossa obra é iniciada. Conheça melhor os anciãos e as suas esposas. Converse com o viajante e sua esposa quando eles estiverem aqui. Visite Betel ou a sede mundial. Eu posso até ir junto com você. Eu quero que você conheça bem a nossa organização. Porque se você fizer isso, tenho certeza que você vai perceber que o que essas pessoas dizem não é A verdade. gente passar um negócio nele aqui. Você pode até pensar em outra resposta, mas você entendeu a ideia. Escovinha. Só foi eu Lembre-se falar que escova. apenas algumas gotas de veneno Escova numa bebida já Escovinha. são suficientes para fazer mal. Só uma E os escovadinha. apóstatas normalmente misturam algumas verdades nas suas mentiras. Você se lembra de Elifaz, um dos falsos amigos de Jó? Algumas coisas que ele disse eram verdade. Vamos ler Jó capítulo 5, versículo 13. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem. Jó 5, 13. Veja se o que vamos ler aqui soa familiar para você. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, de modo que os planos dos espertos são frustrados. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Isso soa familiar? Um abraço ele vai da orelha dele, assim ele fica. Aí você fala assim, ele faz assim. Tipo assim, ele solta. Que o pai vai me pegar. Vem, neném, vem. O pai não vai pegar você, não, vem. Pai tá ocupado. Soa assim. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa em 1 Coríntios 3,19. E, na verdade, se olharmos a referência aqui, a letra B nos leva a 1 Coríntios 3,19. Paulo podia até estar citando Elifaz. Então, isso era verdade. Mas o que Jeová achou do que Elifaz disse no geral?
vamos ler Jó 42, versículo 7, e ver como Jeová se sentiu. Jó 42, versículo 7. Depois de Jeová ter falado essas palavras a Jó, Jeová disse a Elifaz, o temanita: minha ira está acesa contra você e contra seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Então o que Elifaz falou era mentira, mesmo que tivesse algumas verdades. E algumas das coisas que ele falou tinham sido inspiradas por demônios. Como sabemos disso? Ele mesmo admitiu. Vamos ver Jó 4, versículos 15 ao 17. Veja que interessante. Jó capítulo 4, versículos 15 ao 17. Elifaz disse: um espírito passou pelo meu rosto, os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Então ele parou, mas não reconheci seu aspecto. Vamos parar aqui um pouco. Não reconheci seu aspecto. Então ele não sabia com quem ele estava falando. Assim como uma pessoa numa conversa na internet não sabe com quem está falando. Vamos continuar. Ele disse: havia um vulto diante dos meus olhos. Ouvi um silêncio e então ouvi uma voz. Será que o homem mortal pode ser mais justo do que Deus? Será que o homem pode ser mais puro do que aquele que o fez? Não é de admirar que um demônio se envolvesse na conversa entre Jó e seus falsos amigos. Porque aquilo não era uma conversa qualquer, era uma questão séria. Satanás tinha dito para Jeová, na presença de todos os anjos, que nenhum humano se manteria leal se fosse provado. Aquele demônio estava usando Elifaz para desanimar Jó e enfraquecer a fé dele. Jó tinha que lutar para proteger a sua fé, e ele lutou mesmo. Em alguns lugares, tem mais apóstatas do que em outros. Então, se existem muitos apóstatas onde você mora, talvez você encontre pessoas na pregação que falem sobre algumas ideias apóstatas. E aí, o que devemos fazer? Não tente discutir com os apóstatas. Não leia o que eles escrevem. Pergunte aos anciãos ou a outros publicadores experientes o que você pode dizer aos moradores. Bom, quão venenosas são as ideias apóstatas? Vamos descobrir assistindo o vídeo a seguir. Quando eu tinha uns 40 anos, eu estava divorciada, tinha 3 filhos pequenos para criar, trabalhava em 3 empregos diferentes e tinha me afastado da organização e da verdade. Eu tinha um conhecido que me disse que as testemunhas de Jeová eram uma seita e que ele tinha algumas informações que eu precisava dar uma olhada. Quando eu tinha quase 30 anos, e um colega de trabalho, quando viu ali eu acessando o JW, ele disse que uma pessoa de fora ia provar para mim que as testemunhas de Jeová não tinham a verdade. Isso me deixou curioso e Na conversa entre Jó e seus falsos amigos. Eu comecei a andar com pessoas que não eram mais testemunhas de Jeová, ou que não chegaram a fazer muito progresso na conversa entre Jó e seus falsos amigos. Porque aquilo não era uma conversa qualquer, era uma questão séria. Satanás tinha dito para Jeová, na presença de todos os anjos, que nenhum humano se manteria leal se fosse provado. Aquele demônio estava usando Elifaz para desanimar Jó e enfraquecer a fé dele. Jó tinha que lutar para proteger a sua fé. E ele lutou. Mas ele é brasileiro e Alexandre é aqui. Em alguns lugares tem mais apóstatas do que em outros. Então, se existem muitos apóstatas onde você mora, talvez você encontre pessoas na pregação que falem sobre algumas ideias apóstatas. E aí, o que devemos fazer? Não tente discutir com os apóstatas. Não leia o que eles escrevem. Pergunte aos anciãos ou a outros publicadores experientes o que você pode dizer aos moradores. Nas últimas fotos que o Cristiano mandou dele, ele estava bem são as magro ideias mesmo. apóstatas. Tá bem reconhecido. Vamos descobrir assistindo o vídeo a seguir. Presta atenção no nome dele. Quando eu tinha uns 40 anos, eu estava divorciada, tinha 3 filhos pequenos para criar, trabalhava em 3 empregos diferentes e tinha me afastado da organização e da verdade.
Eu tinha um conhecido que me disse que as testemunhas de Jeová eram uma seita e que ele tinha algumas informações que eu precisava dar uma olhada. Quando eu tinha quase 30 anos, e um colega de trabalho, quando viu ali eu acessando o JW, ele disse... Alexandre, não sei o que lá, Aquino. Alexandre de Oliveira Aquino. Viu? Ou Alexandre Oliveira de Aquino. Pode ser. Mas deve ser parente. Que a gente conhece um irmão que chama Alexandre Aquino. E que tá carequinha assim. Depois a gente pergunta no set aí. que uma pessoa de Quer tirar uma fora foto aí? poderia provar para mim que as testemunhas de Jeová não tinham a verdade. De dizer aos burros. Meu Deus, Silvio. Que tinham a verdade. É só Trabalhava em você. 3 empregos diferentes e tinha me afastado da organização e da verdade. Eu tinha um conhecido que me disse que as testemunhas de Jeová eram uma seita e que ele tinha algumas informações que eu precisava dar uma olhada. Quando eu tinha quase 30 anos, e um colega de trabalho, quando viu... Posso? Eu não, já tirei. Saiu o nome dele? Lógico. Rápido. Nativo. ali eu E assistindo Alexandre ao Oliveira JW, ele disse que uma pessoa de fora poderia provar para mim que as Só que você tocar testemunhas... tiro. Aquelas dúvidas que eu li no material apóstata, elas foram se aprofundando. Parei